Então, turma do primeiro ano, tudo bom com vocês? Beleza? Professor Léo QGB aqui. Vamos falar sobre como descobrir onde o móvel vai estar depois de um determinado tempo. A gente vai aqui poder calcular a posição de um móvel dependendo apenas de uma fórmula, que é essa função horária aqui, certo? Então, essa atividade que eu passei para vocês, ela tem 4 páginas. Vocês vão ler a atividade. É uma atividade explicativa para quem esteve na aula. Na minha última aula, eu expliquei a atividade. Para quem não teve, você vai ler o texto e você vai conseguir entender algo a partir da leitura do texto, certo? Então aqui, como descobrir onde o móvel vai estar depois de um determinado tempo, usando a função horária do espaço no MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Atenção, são 4 páginas, né? Pra você poder entender as 4 páginas até o final. Quando observamos um objeto que se movimenta, notamos que a sua posição se modifica com o passar do tempo. Essa posição vai se modificar, pessoal, de acordo com o referencial, sempre. O referencial pode ser uma pessoa, pode ser uma cidade, pode ser um ponto no espaço. Qualquer coisa pode ser referencial, pode ser um outro móvel, ok? Dessa maneira, temos uma fórmula, né, que é uma função, que relaciona matematicamente os espaços S desse objeto com os instantes correspondentes, T, e chamamos isso de função horária do espaço. Essa função é utilizada quando a velocidade do móvel é constante, ou seja, seu movimento é uniforme. Olha aqui a função, qual é? A fórmula é essa. S é igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Às vezes, em vez de falar S0, falamos SO, para ficar mais fácil, tipo S igual a SO mais VT. Ou podemos chamar também, criar um acrônimo aqui, chamar a fórmula do sorvete, né? S igual a sorvete. Simplesmente sorvete. Você vai lembrar S, SO, VT, sorvete. Onde S é o espaço final. Então nós queremos saber qual vai ser o espaço final desse objeto, desse móvel, depois que ele tiver passado pelo espaço inicial, que é o SO, mais a velocidade dele e o tempo, vezes o tempo. Com essa equação, conseguimos saber, em qualquer instante de tempo, a posição S do móvel. Mas para isso temos que saber o seu valor, o valor da posição inicial, que é o SO, mais a velocidade. Gente, olhando assim, a fórmula parece complexa, né? E tal, claro que ela não é simples, mas é de fácil entendimento. Observe, a posição final, que é S, depende de quê? Depende de onde o móvel está, mais o movimento dele, que é a velocidade vezes tempo. É bem simples, ou seja, S é o espaço final, ou a posição final. Onde é que vai estar? Né? S é onde vai estar. S0 é onde estava. Então imagine uma pessoa andando, e ela está falando com você, ela está dizendo assim, ó, eu estou aqui na frente da praça, estou aqui na praça, mas ela continua andando. Então a praça é a posição inicial dela. Onde é que ela vai estar? Depende da velocidade dela, mais o tempo que ela vai ligar para você depois. Então ela continua andando, continua com aquela certa velocidade. Então você imagina, ela estava na praça, ela está andando na velocidade vezes o tempo, que é onde ela vai, o tempo que ela vai ligar para você, novamente vai dizer, olha, eu estou aqui agora. Então, onde ela vai estar depende de onde ela estava, mais a velocidade, vezes o tempo que passou entre onde ela estava e o momento que ela ligou para você, entendeu? Então aqui, esse é o espaço final, ou a posição final, onde vai estar, depende de onde? Depende de quê? Depende do espaço inicial, ou da velocidade inicial, ou da posição inicial, melhor. Quer dizer, onde ela estava, mais a velocidade vezes o tempo, que é o movimento dela. Então, traduzindo, onde o móvel vai estar depende de onde o móvel estava, mais o movimento que aconteceu, né? O estado de movimento dele, que é velocidade vezes tempo. Vamos lá, exemplo. Observe isso aqui, gente. Você estava parado na rua. Um indivíduo estava a 200 metros de você e ia correndo. Então, observe, você está parado, uma pessoa está lá na frente a 200 metros e correndo, se distanciando cada vez mais. Esse cara está com medo de você por algum motivo, eu não sei, né? Correndo com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, você tem aqui a posição do indivíduo com relação a você, a posição inicial dele é a 200 metros de você. Ele não estava perto de você, estava a 200 metros. E ele continuava correndo, se distanciando a uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, na letra A, primeira coisa, vamos identificar o referencial, tá? Para poder entender todo esse movimento aqui. Qual é o referencial? Qual é o referencial adotado? Quem está sendo a base de referência para o movimento do indivíduo? Observe, o indivíduo está a 200 metros de você. Ele está se distanciando de você. Então é fácil o referencial. O que vai referenciar é você, beleza? Você está parado e o indivíduo está se movimentando com relação a você. Aqui o referencial foi adotado e o referencial é você. Então letra A, que é o referencial, você. Esse referencial podia ser qualquer outra coisa, mas na história aqui é você. Segunda coisa, vamos classificar se o movimento é progressivo ou retrógrado.
esclarecendo. O que é movimento progressivo? Movimento retrógrado. É importante sempre a gente perceber que quando um móvel está se movimentando, ele está se afastando ou se aproximando do referencial. Preste bem atenção. Nesse caso, o indivíduo está fazendo o que aqui? Ele está se distanciando cada vez mais do referencial que é você. Ele está correndo de você. Então, no caso, quando o móvel está se distanciando do referencial, nós chamamos de movimento progressivo. Se ele estivesse se aproximando do referencial, como se ele estivesse voltando ou diminuindo a distância entre ele e o referencial, nós chamaríamos de movimento retrógrado. Na situação aqui, o que é que percebemos? Só lendo, no movimento progressivo, é quando o móvel se distancia da origem do referencial, atribuindo um sinal mais para a velocidade. Esse sinal mais para a velocidade não significa que a velocidade é maior ou menor, apenas que ela é uma velocidade positiva, indicando que o indivíduo está se distanciando do referencial, do ponto da origem do referencial. Ao contrário, quando ele está se aproximando da origem do referencial, colocamos a velocidade negativa e dizemos que o movimento é um movimento retrógrado, ok? Então, na situação aqui, o que é que acontece? O indivíduo está se distanciando do referencial, então é um movimento progressivo. Tá? Na letra B, identificamos, tomando você como referência, o indivíduo se afasta de você, ele se distancia do referencial, portanto, o movimento dele é classificado como movimento progressivo, portanto, velocidade positiva. Isso é importante, a velocidade positiva, na hora de a gente fazer os cálculos, tá? Porque no final vai diminuir ou aumentar a posição dele, onde ele estava, de acordo com a velocidade. Resumindo, na questão acima, o indivíduo estava indo em um movimento progressivo com relação a você, apresentando, portanto, velocidade positiva, já que ele estava se afastando da origem. Letra C. Agora vamos construir a equação horária do movimento. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função aqui, ó, S igual a CO mais VT, e vamos substituir nessa função os dados da questão apresentada. Ou seja, vamos pegar, né, letra C. Vamos construir a equação horária do movimento. S igual a SO mais ou menos velocidade vezes tempo, beleza? É a mesma função, só que esse mais ou menos aqui é porque depende da velocidade, se ela foi uma velocidade positiva ou negativa, ou seja, se o movimento foi progressivo ou retrógrado. E aí, primeira coisa que você vai fazer na sua atividade, que está sendo passada, você vai reescrever a função S igual a CO mais ou menos velocidade vezes tempo, beleza? Depois que reescrever, você vai agora pegar as variáveis e substituir. Então, essa que é a posição final. Nós não temos a posição final, tá? Nós só temos aqui, nessa questão do cara que está correndo de você aqui, nós só temos o quê? A posição inicial dele, que é 200 metros, tá? Observe. Nós temos o que mais aqui? A velocidade que ele está correndo, que é a velocidade constante de 20 metros por segundo. Só isso. Nós temos só a posição inicial e a velocidade. Não temos nenhum tempo aqui, porque o tempo vai ser depois, quando nós vamos atribuir valores ao tempo para poder realizar cálculos de posição dele. Então nós vamos pegar S igual a CO mais ou menos velocidade vezes tempo. Posição final nós não temos, então ela vai ser reescrita. A posição inicial nós temos que é 200 metros. Qual a posição inicial do indivíduo? 200 metros. Ele está a 200 metros de você. É mais ou menos a velocidade. Qual a velocidade dele? Vimos que é um movimento progressivo, então a velocidade é positiva e foi de 20 metros por segundo. Então aqui a velocidade dele é mais 20 metros por segundo. Qual o tempo, o T, o instante? Nós não temos o instante ainda, né? Pode ser qualquer instante. Por exemplo, pode ser perguntando no instante 10 segundos, 20 segundos, 3 segundos. A qualquer instante dá para calcular onde o indivíduo vai estar. Ele está correndo, sabendo onde ele estava, sabendo a sua velocidade, então podemos calcular onde ele vai estar em qualquer instante, pessoal. Tá? Vamos montar a equação horária do movimento do indivíduo e depois faremos cálculos de sua posição final com base em vários instantes. Então observe, montando aqui então a função horária, nós temos S igual a CO mais velocidade vezes tempo, S é igual a 200 mais 10t. Essa é a função horária do movimento, S é igual a 200 mais 10t. Então vamos para o quarto passo aqui, D. Onde o móvel, quer dizer o indivíduo, vai estar, qual a distância dele? Então observe, essa distância dele vai depender do instante. Por exemplo, no instante 5 segundos, então nós vamos calcular, vamos pegar a função horária, S é igual a 200 mais 10t, vamos reescrever aqui a função horária, ok? Colocar S igual a 200 mais 10t, e vamos substituir o t pelo tempo que nós estamos aqui procurando, que é o tempo de 5 segundos. Então S é igual a 200 mais 10 vezes 5. Só fizemos reescrever a função horária que já tínhamos achado, que é S igual a 200 mais 10t. Substituímos o t pelos 5 segundos, então fica S igual a 200 mais 10 vezes 5, que é 50. S é igual a 200 mais 50. S é igual a 250 metros. Pronto. No instante, a resposta é que no instante 5 segundos o indivíduo vai estar a 250 metros de você.
ok? Vamos ver agora no instante 30 segundos. Então, mantemos a mesma função horária, não muda nada. S igual a 200 mais 10t, só vai mudar aqui o tempo, que anteriormente calculamos para 5 segundos, vamos calcular agora para 30 segundos. S é igual a 200 mais 10 vezes 30. S é igual a 200 mais 10 vezes 30 é 300. S é igual a 500 metros, ok? Então, no instante 5, aqui eu reescrevi no instante 5 segundos, está errado, tá? Aqui é no instante 30 segundos. Consertando aqui. Aqui foi no instante 5 segundos, a questão abaixo é no instante 30 segundos, tá? Erro gráfico aqui. No instante 30 segundos, o indivíduo vai estar a 500 metros, ok? Beleza. Provavelmente, quando essa atividade for para você, já vai estar corrigido aqui, porque eu vou enviar depois de pronto aqui, tá? Então, já vai estar no instante 30 segundos, o indivíduo vai estar a 500 metros, que foi o que nós calculamos. Então, recapitulando, a cada instante nós podemos calcular, então, quando que esse indivíduo vai estar, né? No instante 5 segundos ele vai estar a 250 metros de você, no instante 30 segundos vai estar a 500 metros, tá? E aqui agora no instante 2 minutos, observe aqui, anteriormente nós estávamos falando em segundos, agora nós estamos falando em minutos. O que é que acontece? Como nós estamos dando a velocidade em metros por segundo, nós temos que transformar esses 2 minutos para segundos. Então, observe que aqui o tempo está em minutos, mas a questão traz a velocidade em metros por segundo. Então, primeiro temos que transformar 2 minutos em segundos, ou seja, 2 vezes 60, né? Cada minuto é 60 segundos, então 2 vezes 60 dá 120 minutos. Pronto, continuaremos agora, né? O que vai acontecer? S é igual a 200 mais 10t, a função horária permanece a mesma. S é igual a 200 mais 10 vezes 120, que é 120 segundos, né? 2 minutos. No instante 120 segundos, onde é que o indivíduo vai estar? Então, S é igual a 2 vezes 1.200, S é igual a 200 mais 10 vezes 120 deu 1.200, então 200 mais 1.200, 1.400 metros. Então o indivíduo vai estar, com relação a você, a 1.400 metros de distância após 2 minutos, ou seja, após 120 segundos, beleza? Então agora, pessoal, o que é que acontece? Esse exercício foi o exercício anterior já pronto aqui, que chegou para vocês, e chegou para vocês também esse exercício para você conferir nesse vídeo agora. Mas preste atenção, se você não fez ainda, pause o vídeo, tente fazer essa atividade sozinho, observando as explicações que eu fiz até então, tá? Até aqui. Tente fazer essa atividade sozinho, quebre a sua cabeça um pouco, veja, não é uma atividade difícil, tá? Ela é de nível fácil para você poder resolver. E uma vez que você tentou fazer aí, veja os seus resultados, aí agora você continua o vídeo e você vai ver essa parte agora, ok? Então, preste bem atenção. Como eu expliquei aqui, tente responder e compare as suas respostas com a resolução feita pelo professor no vídeo, ou seja, o que eu vou fazer agora. Mas atenção, primeiro faça sozinho, porque, gente, matemática, física, todo tipo de ciência exata, é necessário que você primeiro pegue o seu caderno, pegue sua caneta, tente fazer, para depois você ver se você fez certo ou não, tá? O processo de desenvolvimento do conhecimento é dessa forma, especialmente para as matérias exatas. Mas vamos lá. A questão, se você já fez lá, vamos conferir agora, hein? Agora é conferência. 2. Um viajante estava passando pelo quilômetro 800, indo para a sua cidade, que ficava no quilômetro 0, e se deslocava com uma velocidade constante de 100 km por hora. Então aqui nós temos uma situação e nós vamos
estava no quilômetro 200 e está voltando para a cidade dele, que é quilômetro 0. Então vai diminuir cada vez mais. Então, movimento retrógrado. Ok? Movimento retrógrado, eu vou acrescentar aqui uma coisinha, então a velocidade dele vai ser velocidade negativa. Tá? Velocidade negativa. Por que já coloco isso aqui? Porque na função horária, quando for montar a equaçãozinha, já vou colocar o menos a velocidade negativa lá. Aqui, ó, faça a equação horária do movimento. Então vamos fazer a equação horária do movimento. Vamos olhar lá o movimento. Tá dizendo aqui. Então ele passando pelo quilômetro 800, então 800 é a posição inicial dele. Beleza? Indo para a cidade dele, que ficava no quilômetro 0, mas ele está indo ainda, não chegou lá. Posição inicial, quilômetro 800. E a velocidade dele, 100 km por hora, como ele está voltando, e o movimento é retrógrado, esse 100 vai ficar negativo. Então nós temos a posição inicial e a velocidade negativa. Então a resposta aqui, vamos montar a função horária, é posição final é igual a posição inicial, certo? Eu vou montar a fórmula todinha. Lembra que eu ensinei primeiro você monta a fórmula todinha. Depois você substitui os valores. Aqui vai mais ou menos velocidade vezes tempo. Ok? Agora vamos substituir. A posição inicial, final eu não sei ainda, eu só sei a inicial. Lembra da posição inicial dele? A posição final é igual à posição inicial. Vamos lá olhar a posição inicial dele, dá uma olhadinha. Posição inicial dele, quilômetro 800, então aqui vai. E a velocidade dele, 100. Quilômetro 800. Lembra que é menos 100, porque movimento retrógrado, velocidade negativa. Menos 100 vezes t, que a gente não sabe ainda qual é o tempo. A gente vai calcular depois, de acordo com cada tempo. Então pronto. Função horária já escrita fácil. Posição final igual 800 menos 100t. Essa é a função horária desse movimento. Agora, em qual quilômetro da estrada ele vai estar no instante 5 horas? Observe. Então, no instante 5 horas, nós vamos pegar aqui, né, e montar a nossa resposta. Pegar a posição final, que eu quero saber, igual 800, que é a posição onde ele estava, menos 100, que é a velocidade, vezes o tempo que eu estou querendo aqui, ó. Que tempo é esse? 5 horas. Vezes 5. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir, a posição dele vai ser igual 800 menos, eu vou manter o menos, e vou fazer a multiplicação, porque lembra que na matemática, a primeira operação feita, primeiro é potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. Então aqui, vamos fazer primeiro o produto. 100 vezes 5 dá 500. Então a posição final dele vai ser igual 800 menos 500, 300. Então, nós precisamos aqui da resposta, né? Posição final, a resposta vai escrever a posição final dele, né? Do indivíduo, do que quer que seja aqui, do móvel, é no quilômetro 300. É isso aí, ok? Vamos para a próxima questão agora. E no instante 2 horas? Ó, aqui foi no instante 5 horas, agora no instante 2 horas. A gente pode manter aqui, ó. Eu vou copiar e colar aqui o iniciozinho. E vou copiar e colar tudo, porque eu só vou mudar alguns valores aqui, tá? Na verdade, só vou mudar um valor. Então, eu manter a mesma, no instante 2 horas, vou manter a mesma função horária, gente, não precisa mudar, tá? A função horária é essa. Qual que é a função horária? Essa é igual a 800 menos 100 vezes, agora aqui não é 5, 5 era na questão anterior, aqui é 2, que é 2 horas, não é 5 horas, tá? Então, essa é igual a 800 menos 100 vezes 2, 100 vezes 2 não dá 500, 100 vezes 2 dá 200, então fica aqui. Essa é igual a 800 menos 200, essa é igual, quanto é 800 menos 200? 600, ok?
Então a posição final dele é 600 quilômetros, né? Como foi fácil, né? Então eu fiz ali copiar, colar, substituir o valor do tempo, que a função horária é a mesma, e alterando os resultados. Então, no instante 2 horas, a posição inicial não mudou, ele estava na posição inicial, gente. A gente vai manter a mesma posição inicial, só vai mudando o tempo agora, dentro da função horária. Então, 800 menos 100, a velocidade também não mudou, porque é um movimento retilíneo uniforme, lembre disso. Velocidade não muda, é invariável. Então, 800 menos 100 vezes 2, 800 menos 200, deu 600. A posição final dele, 600, km 600. E agora, no instante 30 minutos, olha aqui uma pegadinha novamente, né? Que pegadinha é essa? Porque nós temos aqui o tempo em minutos e não em segundos e não em horas. E aqui nós temos velocidade em horas, tá? Na questão, quilômetros por hora, velocidade em hora. Então o que é que nós vamos fazer? Olha aqui, quilômetro e velocidade em quilômetros por hora. Como a questão aqui, na pegadinha, né? Tá nos dando em minutos, nós vamos ter que transformar esse minuto para hora. Então 30 minutos, pessoal, ele é igual. Isso aí vocês vão ter que saber fazer isso, porque eu não costumo fazer essas pegadinhas e avaliações, mas você vai achar muito disso nas provas de Enem, vestibulares por aí fora, né? Concursos, onde você tem que ter inteligência. Então 30 minutos equivale a meia hora, tá? Você vai aqui, ó, 1/2 de hora, meia hora. E aí já transformei de minutos para hora, tá? Vocês têm que fazer essa transformação, meia hora. Então, na nossa equaçãozinha, nós vamos manter. Eu vou colar novamente, porque eu já tinha copiado, lembra? Todo o resultado da função horária. Que foi esse aqui, ó. Então a resposta vai ser 800 menos 100 vezes, não é 2, porque não é 2 horas, é meia hora. Então vai aqui meia hora, tá? Então é 800 menos 100 vezes meio, 100 vezes meio, gente, 100 vezes 0,5, 100 vezes a metade. Aqui o que acontece? Quando você multiplica um número inteiro por uma fração, você só divide pela parte de baixo, então vai ser metade de 100 aqui. 100 vezes metade dele. 100 vezes meio dá 50. Então fica 800 menos 50, que é igual a 750, né? 750. Então S igual a 750. A posição dele final é quilômetro 750, ok? Então, recapitulando, a cada instante nós pegamos a função horária, apenas substituímos o tempo. Depois que você fizer a letra C, você fizer a equação horária do movimento, só vai substituir agora o tempo, ó. A cada instante você vai colocar ali no tempo e vai fazer todo o cálculo e vai achar o resultado certinho. Vamos agora para a letra E, que é uma questão bônus, hein? Em quanto tempo ele chegará em sua cidade? Ou seja, no seu destino final, né? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos manter aqui a mesma função horária. Vamos reescrever a função horária, ok? Aqui eu vou apagar essas respostas aqui, né? Tempo e tal. Vou deixar só a equação horária e vou substituir algumas coisas. Presta atenção. Nessa equação horária, eu vou manter aqui o tempo, porque eu quero saber qual é o tempo. Eu não sei em quanto tempo, eu não sei ainda. Então o tempo é a única coisa que vai ficar sem valor antes, é o tempo. A posição final dele, gente, é na cidade. A cidade dele, lembra? Olha lá, ó. A cidade dele fica em que quilômetro? Vamos olhar aqui na questão. Estava passando pelo quilômetro 800 e indo para a cidade que ficava no quilômetro 0. Então, a posição final é no quilômetro 0. Vamos pegar aqui o quilômetro 0. Onde tem S, vamos colocar quilômetro 0, né? Então, S é o quilômetro 0. Então, 0 é igual a 800, que é a posição onde ele estava, menos 100, que é a velocidade, vezes o tempo que a gente quer achar. Esse tempo.
em quanto tempo ele vai chegar no quilômetro zero. Então aqui nós vamos fazer todo o cálculo agora, tá? Então o que é que vai ficar? O 800, que está sozinho, isolado, vamos botar ele no primeiro membro. Então vai ficar 0 menos 800. E aí vamos botar a igualdade aqui agora. É igual a 100 vezes t. Então 0 menos 800 é igual a 100 vezes t. Então 0 menos 800 dá 0, dá 800 mesmo, né? Então a gente vai eliminar o zero aqui e vai ficar só menos 800. Menos 800, portanto, é igual a 100t. Né? Que é 100 vezes t. Então observe, agora vamos passar o 100 para o primeiro membro para deixar o t sozinho, que a gente vai achar quem é o t. O 100, como está multiplicando pelo t, ele vai passar dividindo, então vai ficar o menos 800 dividido pelo 100 vai ser igual ao t. T vai ficar sozinho ali. Então só dividindo aí já dá para ver pelo olho quanto é o t. Ó, 800 dividido por 100 que dá 8. A gente vai pegar aqui, né? Vai ficar o t vai ser igual só lembrando que aqui era menos 100, né? Deixa eu manter aqui para poder explicar algo para vocês agora. Era menos 100t, então ficou aqui o t é negativo, tá? T é negativo, então ficou aqui, ó, menos t igual a 800 dividido por 100, que é igual a 8. Agora observe, igual a menos 8, na verdade, porque ele está menos 800 por 100, então menos t igual a menos 8. Em situações como essa, gente, quando a variável está negativa, menos t, o que é que você faz? Você vai botar aqui, você vai multiplicar toda a equação por menos 1, tá? Para que a variável possa ficar negativa sem alterar o valor da equação. Então você vai multiplicar toda a equação por menos 1. E ao fazer isso, todos os sinais da equação mudarão, mas o objetivo é mudar o sinal da variável. A variável não pode ficar negativa. Então, resultado vai ficar t, porque menos t vezes menos 1 não muda o valor, só muda o sinal. Vai ficar menos vezes menos mais. Então vai ficar t igual. Tinha menos 8, né? Então menos 8 vezes menos 1, 8. Resultado, o tempo vai ser igual. O tempo dessa viagem para retorno, então ele chegará. A gente estava perguntando isso, né? Qual o tempo que ele vai chegar na sua origem? Então ele chegará após 8 horas. Ok? Essa é uma questão bônus, né? O que é que ela tem assim? É que o tempo que você vai definir vai depender exatamente de você colocar aqui a origem certinho. Qual a origem? Quilômetro zero. Botou a origem no quilômetro zero, beleza. Agora você colocou de onde ele estava. A função ela vai permanecer a mesma. Botou a velocidade e o tempo não vai botar. Então você vai fazer toda a equação do primeiro grau para achar o tempo, ok? Ok. Beleza, pessoal? É isso aí. O que é que nós temos agora? Nós temos essa prática valendo nota para você fazer sozinho, tá? Vai responder aqui mesmo na folha. Então você vai colocar aqui qual é o ponto referencial. Você vai olhar a questão e você vai escrever como nós fizemos nas outras questões o ponto referencial. Vai classificar o movimento, como fizemos também, se ele é progressivo ou retrógrado. Você vai escrever a equação horária para esse movimento aqui. O avião voltando para a sua base, viajando a velocidade tal, para fazer essa equação horária. Você vai aqui falar qual o quilômetro ele vai estar em cada instante. No instante 1 hora, no instante 3 horas. E a questão bônus, você vai fazer aqui em quanto tempo vai chegar à cidade. Então lembre, para fazer a questão bônus, o espaço final, você vai ter que colocar já. Qual é o espaço final aqui? A cidade fica onde, né? Onde é que a cidade fica? Então a cidade, gente, presta atenção. Geralmente, o espaço final é o quilômetro zero, aqui, tá? Então, quando você for começar a função horária, você vai botar o S, quilômetro zero, e vai colocar o restante. E não vai colocar o tempo, porque você quer achar o tempo, ok? A entrega e a data está definida lá no Google Classroom. E valeu, gente boa. Um abraço para vocês, tá? Felicidade aí e boa sorte nas suas questões. E tchau! Ai!
interessa. Não interessa. Está no passado. É, mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele.